Sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Será que toda desfiliação partidária resultará em perda de mandato? Na aula de hoje nós iremos falar sobre este tema. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Ao final, responderemos esta questão. Pause e veja se consegue responder. Em primeiro lugar, é importante destacar que existem regras diferentes quanto à desfiliação imotivada do candidato. Ela será imotivada quando ocorrer sem que o partido político dê causa. Então, segundo a DIN 5081, o STF definiu formas diferentes em relação à desfiliação motivada, uma para o sistema majoritário e outra para o sistema proporcional. Em relação ao sistema majoritário, não ocorrerá a perda do cargo, pois, segundo o STF, o eleitor vota no candidato e não na sigla partidária. Já em relação ao sistema proporcional, a desfiliação imotivada poderá resultar em perda do cargo. Veja os casos em que a desfiliação não resultar em perda do cargo político eletivo. Primeiro caso, se houver alterações significativas no programa do partido ou no caso de não observância do programa partidário, o detentor do mandato poderá se desfiliar sem a perda do cargo que ocupa. Segundo caso, se o partido político praticar grave discriminação política contra o detentor do cargo, ele poderá se desfiliar sem consequência para o seu mandato. Terceiro caso, se o detentor do cargo político eletivo decidir mudar de partido no período de 30 dias antes do prazo de 6 meses de filiação. Quando próximo do término do mandato, também não haverá perda do cargo político eletivo. É a chamada janela de desfiliação. O quarto caso foi trazido pela Emenda 111 de 2021, que incluiu mais um parágrafo à Constituição Federal. Veja: os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Pegaram aí? Salvo nos casos de anuência do partido. Este é o quarto caso em que o detentor de cargo político eletivo não perderá seu mandato em caso de desfiliação imotivada. Lembrando que a desfiliação imotivada é aquela que o partido não deu causa a ela. Agora vamos responder aquela questão que trouxemos no início da aula. Questão do ano de 2023 da Banca Sebrasp. Vamos à leitura. Acerca do federalismo, dos direitos fundamentais e dos direitos políticos, julgue o item a seguir. Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar de seu partido político deverá perder o mandato, embora isso não o torne inelegível na eleição subsequente. Estamos diante de um gabarito errado, pois, conforme acabamos de ver, as hipóteses em que o candidato perderá o seu mandato são aquelas 4 listadas. Vamos relembrá-las? Primeira, mudança de ideologia ou não observância do programa do partido. Segunda, grave discriminação política. Terceira, se a mudança ocorrer antes do prazo de 6 meses da filiação ou próximo ao fim do término do mandato, a chamada janela de desfiliação. E por fim, a quarta e última regra adicionada em 2021, que é a anuência do partido. Vale ressaltar que o final da afirmativa está correto, pois não há inelegibilidade para quem perdeu o mandato eletivo por infidelidade partidária. Chegamos ao fim da aula de hoje. Se você gostou da aula, se eu trouxe uma informação que você ainda não sabia, se te ajudei a revisar os conteúdos, que tal retribuir inscrevendo-se no canal, curtindo e compartilhando este vídeo? Seria de grande ajuda e não te custará nada. Muito obrigada a você que já é inscrito e até o próximo vídeo.